Diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, o despertar espiritual não é algo somente bom, alegre, como se nós experimentássemos uma montanha-russa de emoções positivas, como se nós estivéssemos num parque de diversões, onde nós estamos rindo o tempo todo, ou então que nós estamos em cima de uma montanha, flutuando, meditando constantemente. Algumas pessoas têm essa ideia quando se fala em despertar espiritual, em despertar da consciência. E as pessoas que já passaram por esse processo, as pessoas que estão passando por esse processo de despertar, às vezes ficam assustadas, às vezes não sabem como agir. Por quê? Por que é tão importante a gente entender esse processo de solitude no despertar espiritual? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui nesse vídeo. Então, se você chegou agora no canal, eu te convido a olhar a playlist do Despertar Espiritual, que tem vídeos preciosos que vão te ajudar nesse teu processo. Você não está sozinho, sinta-se muito bem-vindo e acolhido aqui no canal. Também te convido a compartilhar o vídeo, a se inscrever no canal e a deixar o seu like, porque é a sua forma de ajudar com que esse vídeo chegue, alcance mais pessoas, e eu sou muito grata a você. Então, quando a gente fala sobre essa solitude, que algumas pessoas também chamam de solidão, embora a gente saiba que existe uma grande diferença entre a solidão e a solitude. Mas para a gente chegar nesse nível de sentir a solitude, nós precisamos galgar aí um grande processo nesse nosso despertar, que é claro, passa por várias etapas, e essas etapas, elas não são sempre positivas, elas são muitas vezes dolorosas, porque nós vamos nos confrontar, nós vamos olhar de frente para o nosso lado sombra, para as nossas feridas que nós não queríamos tocar, que nós deixamos guardadas lá no fundo da nossa memória, realmente situações do passado que a gente não queria reviver. Mas todas essas coisas, elas são extremamente importantes, necessárias para que nós possamos, digamos assim, avançar de fase nesse nosso processo. Então, até chegar essa solitude, que é quando a gente encontra realmente a paz interior, que é quando a gente encontra a plenitude, que é quando a gente está bem com quem nós somos, onde nós estamos. Então, antes disso, é claro, acontece o quê? Esse processo de solidão, que é o que muitas pessoas que estão passando por esse processo de despertar espiritual, elas narram, que elas se sentem muito sozinhas, que elas se sentem perdidas, que elas percebem que muitas pessoas vão se afastando, vão se distanciando, vão se rompendo relacionamentos amorosos, amizades, enfim. Então, as pessoas que estão iniciando o processo do despertar espiritual, elas se sentem realmente nesse processo de solidão, se sentem incompreendidas. Parece que ninguém no mundo mais está experimentando esses sentimentos de estar realmente desconectado de tudo. É claro que a gente sabe que muitas pessoas já passaram por esse processo de despertar espiritual, muitas pessoas ainda estão passando por ele, mas o que você precisa entender é que cada indivíduo, cada pessoa tem o seu próprio despertar espiritual, tem o seu próprio tempo, tem o seu próprio processo. Não existe uma receita que funciona para todo mundo, embora, claro, existam padrões para esse despertar espiritual, mas para cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente. E como eu disse, cada pessoa tem um tempo para cada processo. Algumas pessoas conseguem compreender algumas coisas mais rápido, outras pessoas demoram, justamente porque pelo histórico aí de feridas, de traumas que precisam ser curados dentro de você, a criança interior que você precisa curar, então não existe um padrão. E mesmo que, como eu disse, que muitas pessoas passem por isso, ou seja, é um processo universal, o despertar da consciência, que é quando a gente começa a questionar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, qual é o nosso propósito, a nossa missão, se nós só estamos aqui para cumprir aqueles protocolos que a sociedade impõe, acordar, trabalhar, fazer uma faculdade, tudo muito certinho. Parece que a vida se resume só a esse mundo material, e a gente sabe que isso não é verdade, porque aqui é o que a gente chama de Maya, que é uma palavra em sânscrito que significa ilusão. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar aqui na tela final para que você possa
assistir esse vídeo, que é muito importante, para que você entenda que esse mundo material é um mundo de ilusão. E quando a gente fala de ilusão, não significa que ele não é palpável, que ele não é verdadeiro. Significa que ele não é eterno. Porque o que na verdade é eterno é a nossa vida espiritual. A nossa alma, o nosso espírito, tudo isso realmente é imutável, não se acaba. O nosso corpo físico, ele vai perecer. Então, esse processo de solidão que as pessoas que despertam espiritualmente experimentam é um processo doloroso, que, como eu disse, muitas pessoas, eu já recebi vários depoimentos falando isso. Débora, eu me sinto muito sozinho, muito sozinha nesse processo, eu não sei com quem conversar, eu não tenho com quem dividir essas experiências. E como eu disse, por mais que seja importante a gente trocar, sim, informações, conhecimentos, ideias com outras pessoas que também estão vivendo esse processo do despertar espiritual, você precisa racionalizar o quanto é importante, o quanto é essencial para o seu processo, para que você possa avançar nesse processo de evolução espiritual, o quanto é importante que você aprenda o quanto antes a vivenciar a sua solitude, a entender que esse processo ele é individual, ele é seu, não existe uma receita pronta. O que funcionou para uma pessoa não vai funcionar para você. Então, como eu disse, às vezes a ideia que gira em torno do despertar espiritual é que você virou um Buda, que você vai transcender, que você vai levitar, que você aprendeu a meditar como ninguém, nada disso. Na verdade, o despertar espiritual é justamente o oposto daquilo que nós estamos, digamos assim, vivenciando enquanto não despertos. Ou seja, enquanto nós não estamos despertos, nós estamos ali numa situação mais cômoda, numa zona de conforto, que eu digo que esta é uma grande verdade. Quando a gente desperta, a gente começa a olhar as coisas como elas verdadeiramente são. Isso quer dizer que recai sobre nós, sobre os nossos ombros, um peso de uma responsabilidade de a gente não aceitar mais coisas que nós aceitávamos antes, de compactuar com algumas práticas que nós compactuávamos, enfim. Então, todo o nosso processo de despertar espiritual envolve essa mudança de olhar. Então, não acredite que é algo ruim. Quando eu vejo as pessoas dizerem, mas porque pessoas se afastaram de mim, eu tinha uma melhor amiga, ou como eu já vi relatos no próprio relacionamento conjugal, que há um estremecimento, e isso é absolutamente natural. Porque são duas frequências energéticas diferentes, é como água e óleo, não vão se misturar. Não quer dizer que vai ter atrito, mas essas pessoas elas não vão se atrair mais como se fosse um imã. Então entenda que é natural e é saudável para você que as pessoas que não estão compactuando com essa sua energia, elas se afastem, justamente para que elas não interfiram nesse seu processo, para que elas não te influenciem a desistir. Porque quando você começa a passar por esse processo de despertar espiritual e que você começa a demonstrar algumas mudanças de atitudes, as pessoas que não estão despertas, elas começam a te achar louco. Aliás, todos nós temos um pouco de loucura. E as pessoas normais é que precisam realmente serem mais avaliadas nesse sentido. Ou seja, pessoas normais são aquelas que estão repetindo tudo o que as outras já fazem. É aquela história da manada, de que as pessoas não estão questionando mais nada, elas simplesmente aceitam tudo. Então, quando você começa a questionar, principalmente a questão da religião, dos dogmas, das crenças limitantes, aquilo que te foi ensinado durante muito tempo, você começa a questionar. Não, por quê? Isso não faz sentido. O que, como eu disse, algumas religiões colocam para que as pessoas tenham pavor, medo, a forma como Deus é colocado, enfim, tantas outras coisas. Mas, principalmente, você desperta para quem você é na tua essência, não quem você estava sendo porque você foi ensinado dessa forma, as pessoas, a sociedade, os seus pais te disseram que você teria que ser assim. E muitas vezes é justamente essa crise de identidade que acontece, porque nós precisamos deixar de ser o que os outros querem que nós sejamos para ser aquilo que a nossa essência e que a nossa alma de fato está pedindo para nós. Então aí há essa luta, essa guerra interna, porque as pessoas que estão passando por esse processo do despertar espiritual ficam pensando, mas se eu começar a agir dessa forma, amizades, pessoas, enfim, vão começar a se afastar de mim. Você já não vai mais fazer parte daquele grupo que você fazia, os lugares que você frequentava, os conteúdos que você consumia, tudo, a sua percepção de tudo. É uma coisa assim, é completo. O despertar espiritual, ele é completo.
Então, se sentir sozinho, ou seja, sentir essa solidão, faz parte do processo. Não tema isso, não ache que isso é negativo e não fique achando que isso é o fim da sua vida. Ah, porque as pessoas se afastaram de mim, então será que eu não sou uma pessoa boa? Será que eu não mereço amizades? Não é isso. É que essas pessoas que não estão vibrando na mesma frequência que você, elas simplesmente não vão conseguir, digamos assim, te entender. Então, quando elas se afastam, é justamente para que você possa olhar para dentro de você, parar de se distrair, como eu disse, com as coisas externas, com as opiniões, com a necessidade de aprovação. Muitas pessoas que não estão despertas, sim, se importam com o julgamento alheio, com o que as pessoas pensam, com a opinião, a validação das pessoas sobre as suas próprias escolhas. Então, despertar espiritualmente vai envolver que você passe por esse processo de solidão, que sim, você fique afastado das pessoas, entre até no modo realmente caverna que eu falo, que é quando você começa a buscar olhar para dentro de você, ter mais tempo para você, ficar na sua própria companhia para entender os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, trabalhar os seus medos, trabalhar a sua insegurança, trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima. Então tudo isso leva tempo, isso é um processo. Se você está distraído com as pessoas, com as coisas de fora, você não vai ter tempo para você. Então é uma questão de prioridade, você precisa ter foco, disciplina. Então quando você passa por esse processo de solidão, você vai galgando essas fases, você vai subindo cada degrau da escada até que você chegue à plenitude, que é o quê? A solitude, que é quando você se sente tão bem, tão completo com a tua própria companhia, que você não sente mais necessidade da presença de outras pessoas. Isso não quer dizer que você não vai ter, por exemplo, uma amizade verdadeira com quem você possa compartilhar a sua vida. O próprio universo, a tua própria frequência vibracional vai colocar no teu caminho as pessoas que são compatíveis com essa tua nova frequência. Então, virão as pessoas que realmente vão te agregar ainda mais e que vão te ajudar a se elevar espiritualmente cada vez mais. E mesmo que você possa desfrutar da companhia, da amizade, dos momentos com essas pessoas, você não se torna dependente emocionalmente delas. Você não coloca nessas pessoas a responsabilidade de te fazer feliz. Pessoas que não estão despertas colocam no outro essa ideia de que o outro tem que me fazer feliz, o outro precisa me mandar mensagem, o outro precisa falar comigo. É aquela síndrome de que a gente se sente vítima do mundo, que todo mundo me esqueceu, ninguém se importa comigo, ninguém me manda mensagem. Enquanto você estiver vibrando nessa frequência, mais disso vai acontecer, mais as pessoas vão se afastar, porque você está vibrando na frequência do medo, da falta, da escassez. Então você precisa entender que esse processo ele é seu. Nós somos indivíduos, nós somos seres individuais. Isso também Jung já falava no processo de individuação que nós precisamos alcançar. Inclusive esse será um dos próximos vídeos aqui do canal para falar sobre a alquimia mental de Jung e também uma conexão com a quinta dimensão. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo, vai te ajudar no teu processo, então não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, coloca lá no sininho todas para você não perder os conteúdos assim que o vídeo sair, tá bom? Então, esse processo de individuação, ele é necessário para que a gente realmente alcance o nosso nível máximo de despertar. E como eu disse, é quando a gente para de sentir a necessidade de depender das pessoas para que a gente se sinta feliz, completo. Essa ideia que a sociedade coloca, que se você estiver sozinho é porque você está frustrado, é porque você é uma pessoa chata, insuportável, é porque ninguém te quer. Não, é porque você aprendeu a amar a sua companhia. Então a solitude no despertar espiritual, ela é um processo que vai passar pela dor da solidão, que é quando lá no início você vai achar que as pessoas estão se afastando de você porque você não é adequado ou adequada. Às vezes você pode se sentir assim um pouco culpado por isso. Parece que você está fazendo uma coisa horrível, cometendo um crime, mas não tem nada a ver. É que você está num outro processo. Então não se preocupe em parecer louco para as pessoas, não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo ao teu respeito, porque você mudou as tuas atitudes, você mudou a tua forma de olhar, você parou de frequentar certos lugares, você parou de julgar as pessoas, você se libertou de crenças limitantes, você começou a ter coragem para realizar os teus sonhos, então você fez coisas que você não poderia fazer antes de despertar espiritualmente. Mas aprenda a vivenciar essa solitude. Ela é como um remédio. Sabe um remédio quando a gente toma um bom alimento, uma água que a gente toma para saciar a sede? Então a solitude, ela é necessária nesse processo de alcançar a plenitude do nosso espírito. Quando você realmente, as pessoas me perguntam, quando eu sei
que eu estou curado ou curada? Eu sempre respondo, é quando você não precisa de ninguém para você se sentir feliz, completo, para você querer fazer algo. Quando eu vejo as pessoas dizendo, eu queria tanto fazer uma coisa, mas não tem ninguém para fazer comigo, você não precisa disso. Então, você sabe que você está curado quando você alcança essa plenitude, de não depender de ninguém para ser feliz, de não querer se apegar emocionalmente, mas você desfruta da companhia, dos momentos maravilhosos que as amizades boas podem te proporcionar, mas você não coloca isso como uma condição para que você se sinta feliz ou completo. Por quê? Porque você descobriu quem você é, o seu papel dentro do universo, você reconheceu Deus dentro de você, você se amou, você se valorizou e sim, aí você pode dizer que você alcançou a plenitude e você começa a compartilhar isso com as outras pessoas, você também leva a sua luz por onde você passa. Então não tenha medo da solidão, da solitude, para que você possa evoluir cada vez mais no teu processo de despertar da consciência. Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e a gente se vê então no próximo vídeo. Namastê!